Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o único ATS que possui integração exclusiva ao InfoJobs e Ecato. São mais de 70 milhões de currículos para você fechar vagas operacionais e estratégicas em um único lugar. Muito prazer, eu sou a Mayara Martinez, serei a host desse episódio que vai abordar um desafio que tira o sono de muita liderança. Como que a gente avalia as pessoas em uma era onde a IA está dominando tudo? Será que os modelos tradicionais de avaliação ainda servem ou eles precisam ser revistos? Bom, para me ajudar a responder essa e outras dúvidas sobre o tema, hoje eu recebo a Daniele Andrade, que é CEO da Aya Labs. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. A gente falou nos bastidores, né? Te conheci ano passado. Vi uma palestra sua, fiquei encantada, então eu pensei, eu preciso levar ela para o podcast. Então, seja bem-vinda. E antes de começar, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre a Aya Labs, fica à vontade. Muito bem. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer falar sobre inteligência artificial e ainda mais num contexto de produtividade, meritocracia, performance. Então, acho que a gente vai ter um papo super gostoso aqui. A AI é uma empresa que iniciou no final de 23, né? A ideia é uma First AI, então é uma empresa de inteligência artificial, mas ela tem um traço muito interessante, porque desde o seu princípio, ela acredita que inteligência artificial ela é feita e ela é desenvolvida através das pessoas de recursos humanos. Então, acho que o papo vai render. Nos encontramos no ano passado e a agenda era um pouco sobre isso. E aí ela tem essa missão, né, de desenvolver um ecossistema, né, desde a parte de consultoria, recolocação de profissionais de inteligência artificial. Nós temos toda a nossa cadeia de produtos e robôs e acompanhamos o cliente em toda essa jornada de implantação de inteligência artificial que hoje acaba sendo crucial para as companhias, né? Com certeza. Então, sem mais delongas, vou começar aqui as minhas Vamos lá. perguntas. Bom, a gente, como eu falei, né, as avaliações tradicionais por muito tempo foram baseadas em competência, em comportamento, em esforço, enfim, mas tudo isso mudou, principalmente agora que a IA está muito avançada e está tomando conta da nossa rotina de trabalho. E aí, pensando nisso, qual que é a principal limitação desse modelo tradicional na sua visão? Não, muito legal a pergunta. Eu acho que ela é uma pergunta que ela chega muito estruturada para este momento, né? Quando a gente olha a forma com que a IA se estabilizou nos últimos anos, então a gente vê um ano de 24, que foi um ano onde as empresas que aportaram ideias, protótipos, ali elas estavam num momento que talvez não tivessem extraindo o melhor da inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho quais são esses territórios e como usar dentro de uma companhia, mas quando a gente fala de adoção, um momento muito prematuro, né? É prematuro até da inteligência artificial em si. Em 24, quando eu conduzia um treinamento de inteligência artificial, eu ainda falava muito de alucinação, não orientava o aluno a fazer contas ainda dentro da IA, porque os modelos, naquele momento, tinham suas limitações. Naquela época, até essa conexão de uma inteligência artificial estar ligada à internet ou ela sendo atualizada, né, automaticamente, não existia. Então, naquele momento, falar de performance era praticamente um desafio, porque se existia um uso, ainda existia um uso muito limitado. O ano passado foi o grande ano dos protótipos, então as empresas acabaram escolhendo áreas para implementar a inteligência artificial e, com isso, começaram a abrir espaço para os primeiros usos de generativa. Sim. Né, e com todos os players, as grandes empresas fornecendo modelos já em formato enterprise. Só que esse ano a gente está falando, então a gente sai de um ano onde o uso foi acelerado, mas que uso? Como as empresas orientaram esse uso? Como elas geriram o compliance, né? Como elas orientaram os seus líderes para que eles pudessem conduzir os seus times? E agora a gente está praticamente, né, na véspera de análise de performance, né, os ciclos de avaliação estão aí batendo a porta, e a Sim. grande pergunta, né, que vem poxa, será que essa empresa ela conseguiu governar essa história para que neste momento ela possa separar, ela possa orientar, ela possa falar, olha, vamos avaliar as pessoas deste lugar. E quando a gente fala sobre avaliar num pós-IA, as coisas mudam e mudam sim. Porque se você for olhar a forma com que a gente avaliava as pessoas até agora, a gente avaliava, e principalmente a nossa cultura brasileira, através do esforço, através da dedicação.
atributos que com a inteligência artificial passam a não ser mais relevantes. Porque se você não olhar essa cultura de não seria privilégios ou de valorização, talvez seria a melhor palavra, você deixar de valorizar quem está entregando no esforço e ter um olhar renovado com a utilização da inteligência artificial, olhar quem usa a inteligência artificial de uma forma estratégica. E o que é usar a inteligência artificial de forma estratégica? Usar de forma inteligente. Saber conversar com os modelos. Isso muda a base de competências? Muda também. Então, a gente está falando que sim, é um momento onde a gente vai ter que olhar essa matriz de avaliação de performance, porém com muita responsabilidade, porque quem não fez um movimento de meritocracia, ou mesmo de governança, de como utilizar, o que a empresa está disponibilizando para todo mundo, mas como, quando, vai ter dificuldades de separar e aplicar o melhor formato de uma nova avaliação de competências que tende a priorizar, ou melhor, tende a revelar os principais talentos da companhia através da sua capacidade e inteligência, e não através do seu esforço e produção. Perfeita. Eu ia me prolongar aqui, mas as outras perguntas já vão puxando porque a gente falou aqui, tá? Então, eu vou seguir. Segue aqui. Então, é o que a gente acabou de falar, né? Se duas pessoas entregam o mesmo resultado, mas uma usa IA a seu favor e a outra não, a gente tá falando da mesma performance ou não? E o assunto é vasto, viu? É muito Então, vasto. assim, por mais que a gente fala, poxa, foi uma resposta que cobriu as outras, essa pergunta agora que fala sobre a distinção, ela é cirúrgica. Sim. Porque, olha que território complexo. Você não está falando só de quem. Primeiro, vamos vencer a pergunta, que é olhar quem executa uma mesma atividade usando inteligência artificial e tem o mesmo resultado daquele que um que usa e o outro que não usa, os dois alcançam o mesmo resultado. A gente precisa lembrar que avaliar a performance é avaliar o como e não só o resultado. O como ele traz consigo inovação. Se você não muda a cultura, pouco você abre espaço para a inovação acontecer na sua companhia. Poxa, a Dani e a Má não usam, né? Uma usa, a outra não usa e alcançam o mesmo resultado. Mas você só consegue evoluir e acompanhar a inovação a partir do momento que você adota novas formas e o como fazer algo. Uhum. E então, por isso que é super importante a empresa se posicionar em como que ela adota inteligência artificial, porque vai bater exatamente no como fazer as coisas, né? É obviamente que a adoção de inteligência artificial, ela não só passa por adotar uma inteligência artificial generativa, né? Que são os modelos que no final do dia, eles trazem para as empresas um resultado do quê? O resultado de melhorar a performance individual. Pouco você consegue extrair um resultado corporativo, porque você ainda consegue olhar que aquele indivíduo, ele passa a entregar mais, ou, segurando esse tema, melhor. Talvez não mais, mas melhor, né? Dificilmente as empresas estão conseguindo identificar oportunidades ainda numa posição fixa, de falar assim, poxa, aquela pessoa hoje, ela possui uma generativa, ela possui assistentes, agentes pessoais, né, que automatizaram tarefas, e ela possui ali alguns agentes mais complexos que cortam áreas. Aquela pessoa agora eu consigo unificar áreas, unificar departamentos, ou unificar posições. A gente ainda está no território de dar uma vantagem de qualidade para esse colaborador. Então, sim, quando a gente fala de olhar o indivíduo e não olhar só o resultado, é olhar do como que ele constrói aquela solução. Olhar de como ele construiu aquele resultado, de como ele construiu o trabalho dele, ver se aquele indivíduo está atualizado, se ele está acompanhando, se ele está usando dentro dos guarda-reios da companhia a inteligência artificial. E aí vem um dado importante. Hoje, mais de 60% dos treinamentos ligados à inteligência artificial, eles são treinamentos que os colaboradores estão buscando de forma pessoal, não Autônoma, corporativa. Né? Exato. E olha que curioso isso. Uhum. E uma era onde a IA tá dominando. Então, esse é um artefato interessante. As pessoas estão se mobilizando, elas Sim. estão indo atrás. Mas e o papel do RH nisso? Uhum.
será que é puxar um treinamento corporativo, ou pelo menos orientar uma decisão de um PDI, né? Falar assim, olha, aqui na companhia, a gente orienta que você aprenda essa agenda de inteligência artificial, que é um território muito vasto também. Sim. Exato. E tem aquela questão, né, tem aquele funcionário que usa IA, copia e cola, não revisa, e tem aquele funcionário que usa IA a seu favor, mas com muito critério, com muita revisão, com muito contexto, o prompt ideal ali, então também tem essa questão, né. Tem. Não, isso, e você tocou num ponto tão delicado. Sim. Falar disso, sabe o que é falar? É falar de como que a liderança se organizou para esse momento. Porque quem que faz a gestão desse grupo de pessoas que cada um usa, às vezes, uma inteligência artificial diferente da outra, usa de formas diferentes, e eles vão entregar isso para quem? Uhum. Prioritariamente para o seu gestor do trabalho, né. Então ele está ali na frente dele, ele tem um funcionário, né, que ele está no copy-cola, você trouxe de forma brilhante, e esse copy-cola ele traz que capacidade? Ele Uhum. traz uma capacidade de interpretação diferente daquilo, porque as competências, e a gente pode falar daqui a pouquinho, elas mudaram. Então, aí já tem aquele funcionário. Então, assim, a gente olha de 4 perspectivas, né, a gente pode falar um pouquinho Uhum. disso agora. O primeiro é aquele que ele acabou de adotar a IA, né, então ele está ali naquele frisson, né, ele copia e cola e fala: "Nossa, ela fez mais rápido do que eu, ela fez melhor do que eu", e ele se empolga ali, ele acaba passando para frente um material que muitas vezes ele não revisou. Às vezes, né, ele já as pessoas falam assim: "Ó, a partir de um tempo para cá, todo mundo começou a colocar tracinho Sim, o travessão, né. nos travessão nos textos e tudo mais". E isso diz também sobre cultura, né, porque você não deveria se incomodar com isso se você tivesse um posicionamento, mas enfim, a gente vai chegar nisso também. Mas aí o segundo, e aí ele passa para o gestor. Aí o que o gestor faz quando recebe aquilo? Ele tem ou uma discriminação ou uma primeira má impressão dessa utilização, e aí ele represa. Aí ele dá um feedback tão contundente nesse colaborador, que o colaborador, que ele faz? Ele recua. Uhum. E aí ou ele não usa o modelo mais, ou ele usa menos, tal, e ele vai voltar aos poucos, ele volta, tá, ele não vai abandonar, porque não tem como abandonar a inteligência artificial nos dias de hoje, né, a pessoa Exato. pode ficar um pouquinho chateada com a história, "Poxa, confiei tanto em você, IA, né, e justo na hora que eu precisei, você foi Uhum. ali e não me entregou o melhor", tal. Aí ele volta no segundo momento, mas ele volta mais cauteloso. Nessa segunda volta dele, ele demora um pouquinho mais para fazer o seu trabalho. É o aspecto que a gente mais observa nesse segundo nível de adoção, né. Ele é mais criterioso, ele gera mais contextos nas falas, ele começa a gerar os seus primeiros prompts, um pouco mais amplos de contexto, às vezes ele escreve mais do que ele recebe. Acontece isso, ele consegue trazer mais dados, ele não absorve o benefício de ser rápido, que nem ele antes, né, e ele depois desse primeiro impacto e dessa frustração, ele tende a ser mais criterioso. Ali naquele passo ele começa a se entender com o gestor de uma forma mais tranquila. Ele fala: "Poxa, eu entreguei, ele gostou", e ele até pensa: "Ele nem percebeu o que eu fiz com o IA". Olha que Uhum. verniz, né, que coisa mais sutil, né, que talvez até uma preocupação de deixar escondido, né, essa falta de transparência, talvez. E aí você vai para um terceiro nível. E aí, então, assim, a primeira caixinha, a segunda caixinha, a gente não está falando de performance ainda, porque ela não é palatável para o seu ciclo. Então, ali, aquela pessoa que está usando, ele ainda não é uma pessoa rotulada, poxa, a IA impactou a qualidade do trabalho daquele indivíduo. Já o terceiro e o quarto nível são impactados diretamente. E eles impactam o primeiro, ele como colaborador, e o segundo, o seu ambiente. Esse terceiro nível, ele está voando. Uhum. Nossa, ele coloca ali, ele já faz um prompt com markdown, então ele já tem os prompts guardados, ele já separou, ele tá ou não com a memória ligada, ele já separou todas as conversas, ele já sabe onde mudar, ele tem o formato dele. Maiara, ele está fazendo o dia dele virar 2 horas. Ele Uhum. aumentou a academia, ele começou a fazer o francês, que ele queria tanto, como terceira Uhum. língua. Ele tá ali feliz, e o chefe dele também tá feliz, o gestor dele tá achando incrível essa utilização. Mas o gestor, se ele não estiver preparado, ele não consegue colocar o próximo desafio. E é essa pessoa que no próximo ciclo de performance levará a meritocracia. E aí a pergunta que fica no ar é:
justo, não é? Como será essa conversa dentro dessa sala? Será que alguém vai apontar isso como um benefício, como um gol de mão? Poxa, mas aquele colaborador realmente está entregando melhor, está entregando mais rápido. Mas ele está sendo aproveitado? Será que a cadeira dele já não está sobrando, né? Ele já não está, assim, Uhum. espaço, né? Cabe mais coisa nessa cadeira, no caso? Então, fica no ar essa pulguinha, que eu acho que esse é o primeiro ciclo que isso vai acontecer. E o último é aquele colaborador que ele tem tantos atributos quanto o terceiro, só que ele tá pedindo mais. E ele gera um incômodo na liderança, se a liderança não se desenvolveu no tema. E Uhum. aí é um outro assunto pra gente falar. Haja assunto, hein? A gente poderia ficar aqui por 2 horas. Mas bora seguir. Falando de gestores, né? Qual que Ah, é o maior risco para os gestores que continuam avaliando performance se o trabalho ainda como se o trabalho ainda fosse 100% humano e manual? olha, isso encaixa diretamente com o que a gente estava Parece que eu falando. previ, né? Parece. Olha que coisa. E a pergunta fala sobre comparação, né? Vamos Sim. dar comparação ao modelo atual. Se ele estiver usando a matriz dele do ano passado, ele ainda vai estar olhando para o esforço e para a Uhum. disponibilidade. Olha que interessante. E, obviamente, que a matriz de competências, ela olha muitas coisas, né? Evidente que sim. Mas o ato de gerar a janela de oportunidade, ele é sempre muito contundente à prontidão. Essa palavra aparece muito, né? Poxa, mas a pessoa tem Uhum. prontidão, a pessoa tem disponibilidade, eu posso contar com ela, está sempre presente. Porque nada mais é do que a competência, olha que coisa interessante. Ela é o ato de você pôr em prática aquilo que você sabe. Então, por isso que a disponibilidade, a prontidão, o esforço, eles sempre foram muito aparentes nesse ciclo, né, de performance ali. Muitas vezes você vai reter o talento quando ele está querendo ir embora, Uhum. né? Acontece muito, né? E no ciclo de performance você escolheu ali aqueles os mais dedicados. Ele vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar. Se ele realmente conseguiu conduzir, mas ele só consegue mudar também, Maiara, olha que coisa interessante. Se ele também fez o exercício dele do ano passado, e o exercício da liderança é se desenvolver. O primeiro passo da liderança que consegue avaliar alguém que usa IA é conhecer a IA. E aí a gente cai na primeira confusão, né? O líder, ele precisa saber fazer um agente para liderar pessoas com uso de IA? Não. Ele precisa saber a stack de um IA para conseguir tomar a decisão sobre qual é a melhor solução para atender a sua área, a sua necessidade? Não. Ele precisa continuar sabendo de negócio, que é a esfera dele, ele precisa continuar sabendo liderar as pessoas, mas acima de tudo ele precisa se apropriar do novo vocabulário da inteligência artificial. Uhum. Porque o letramento, ele é importante, porque, assim, você só leva em consideração de forma consistente uma orientação quando ela vem embasada. Então, se aquele gestor, ele não consegue se comunicar nesse novo universo de inteligência artificial, sabe o que é um prompt? Um bom prompt, e que daria para ter um podcast só falando de prompt, porque Uhum. talvez seja uma das palavras que mais se banalizou nesse universo de IA, e ela está sendo recolocada agora de uma forma técnica, que é o que eu gosto muito, que ela é associada às atividades do dia a dia de uma pessoa. É o prompt no futuro, ele que nos permitirá não ter ruptura de trabalho. Uma pessoa pode se ausentar uma posição de trabalho e outra ocupar apenas utilizando o prompt daquela que não está. Olha que interessante, que agenda mais técnica e que só o RH pode executar. Voltamos ao líder. Uhum. Então, o líder que ele não sabe o que tirar de um prompt, ele não sabe a importância e quais são os riscos de usar uma generativa, ele não sabe do limite de performance que tem alguém que está se dedicando a fazer um agente. Para mim, a agente pessoal dentro do corporativo, ela é totalmente do líder. Ele que deveria ali orientar quais são os agentes que seriam ideais para que a posição de quem está abaixo dele tivesse como instrumento para o dia a dia. Porque o que eu mais vejo hoje em campo é pessoas automatizando tarefas que nem deveriam existir. Não deveriam existir e eles estão automatizando. Isso drena token, né? A gente está falando de energia no final do dia, a gente está falando até de ecologia no final do dia. Então, assim, é um pensamento responsável que tem que ter no uso da inteligência artificial. Um dia a gente dá aula de IA verde,
né? Então, assim, só para vocês entenderem a amplitude dessa utilização, que muitas vezes a gente não chega nessas camadas. Então, esse líder, ele deveria ter se apropriado, ter feito o letramento dele, entender o que é o universo de IA, entender o que ele extrai da IA, entender como ele conduz esses times, para que neste momento ele consiga extrair o melhor dessas conversas de qualidade, que é falar de performance, né? E talvez traçar novos caminhos, né? Encontrar oportunidades, né? Sem dúvida, a IA, ela é instrumento, ela amplia, e o líder e o RH tem um papel fundamental em como estruturar esse ambiente, porque não é sobre tecnologia, é sobre gente. Dani, não tenho nem o que falar com você. É Muito profundo, não A gente é? precisa marcar um podcast só sobre prompt, porque e aí eu Só. não sabia que tinha isso de substituir uma outra É uma pessoa. matéria nova. E é o que a gente faz na AIA, né? A gente Uhum. teve a ausência de um colaborador nosso, porque tirou férias mesmo, né? As pessoas têm que sair Aham. de férias uma hora. Mas um cliente, assim, muito próximo da saída dele, pediu uma alteração de um front. Uhum. E ele que tinha feito e tal, aí falou assim, aí apitou lá no Gira, as ferramentas que a gente usa, né? Apitou lá e falou assim, nossa, chegou essa atualização de front, né? Mas não tá aqui. Aí a pessoa falou assim, não, mas os prompts dele tá ali. Meia hora depois o cliente já estava com o produto dele atualizado. Coisa Muito que no legal. passado, às vezes a gente até faria, sabe o quê? Dá uma ligadinha pra ele, né? Aham, Quem já não fez isso? manda Que um WhatsApp gestor? pra ele. Que gestor já não fez isso, né? E vamos ligar pra ele resolver isso só rapidinho, ele já entra no É coisa voo. besta, rapidinho. Exato. Vai acabar isso, né? Sim. Eu acho que a utilização dos prompts nessa agenda de FTE, de organizar, ela vai ser um benefício tremendo, né? Para o colaborador, para os gestores e para a companhia no final do dia. Muito bom. Bom, seguindo aqui, quando a IA assume parte da execução, quais competências se tornam inegociáveis para que a performance continue sendo sustentável e não apenas rápida? Isso é uma matéria super importante. Eu acho que existem algumas competências que no mundo da inteligência artificial, elas ascendem assim de forma brilhante. Se comunicar. Trabalhar com inteligência artificial é se comunicar com a máquina, né? E aí essa comunicação, ela se dá de que forma? Estrutura de pensamento crítico. Então, assim, você saber encadear, você saber perguntar, você saber... Isso é o primeiro passo, né? Então, assim, você saber se comunicar, criar o contexto, a visão, a crítica, os dados, tal, embasar o que você quer extrair. A segunda competência, curadoria. Porque ela vai te entregar algo. E nessa entrega, você precisa saber, é o que eu preciso, não é o que eu preciso? Existem vários modelos com vários perfis, né? Às vezes você tá ali naquele modelo viciado, que você pergunta, ela te responde, ela pergunta, você quer mais? Né? Eu posso te entregar isso também. Ela é uma graça. Eu falo, às vezes, Ela é uma querida, gosto mas é um mais de perigo. IA do que de gente, muitas vezes, né? Brincadeiras à parte, né? Eu vim do mundo de inteligência, eu vim do mundo de tecnologia, mas eu amo recursos humanos. Então, né, se a primeira é ter esse pensamento estruturado, essa comunicação, esse pensamento crítico, a segunda é a curadoria, a terceira competência, e eu ficaria nessas três, e existem outras, mas essas três, elas são base de tudo, é a responsabilização. Porque quando você extrai um conteúdo e passa para frente, você precisa entender que não é responsabilidade da IA. E eu já entrei em mediações deste lugar, né, do colaborador falar, não, mas calma aí, quem fez foi a IA, e a IA que a empresa me forneceu. Tá, As pessoas mas precisam entender. Calma aí, mas ela recebeu Aham. um input, né? Você teve um momento que você teve a curadoria, você pôde ajustar, você pôde reprogramar, você pôde criticar, você pôde ir para um outro caminho, e teve um momento que você teve a responsabilidade de passar para frente. Olha que encadeamento interessante. E que muitas vezes o esforço apaga isso, né? Porque você muitas vezes falava no passado, deu errado nisso, nossa, mas eu me esforcei tanto, eu levantei os dados, não tinha o Excel, não tinha um banco de dados, não tinha a informação, e eu construí tudo isso, e se o erro aconteceu no final, você até falava, tudo bem então. Hoje não, hoje você tem toda uma automatização que te possibilita ficar nesse cockpit, né? Olhar e falar assim, poxa, não é mais para cá, é mais para lá. Uhum. Eu apostaria nisso. Nessas Excelente, três. muito importante. E aí, agora falando mais com o RH, né? Como que o RH pode preparar os gestores para avaliar a performance nesse novo contexto que a gente falou, né? Que a IA tá avançada e tudo mais. Sem cair em duas questões. Ou ignorar completamente o uso da IA, ou começar a desconfiar demais de toda entrega boa, entrega muito boa.
Como que o RH pode entrar nesse contexto para ajudar o gestor, o líder? E o que é interessante, e não é trivial, sabe que o ano passado a gente também gerou conteúdos pro LinkedIn Notícias. E foi o vídeo mais acessado do LinkedIn Notícias, Notícias na esfera de IA, e foi um corte super pequenininho meu, onde eu falei sobre o preconceito da IA, que mora aí. Hum. A partir do momento que você não tem transparência de uso, você gera múltiplas interpretações sobre um tema. Né, você não falou, você não colocou na mesa, você não deu oportunidade de ouvir e de passar a sua mensagem também. Então, eu acho que sobre o papel do RH, em conexão com esse líder, até porque o RH, ele acaba sendo o grande apoio do líder quando ele tem alguma questão de gestão. Sim. Né? Então, assim, o primeiro ponto do RH é buscar o letramento para ele. Né, eu acho que o RH sim, e eu vejo cada vez mais líderes de RH construindo seus planos de implantação de inteligência artificial, tentando entender quais são os territórios, tentando traçar um plano diretor, unindo o pessoal do Legal, mas o que pode, o que não pode, vamos aderir, não vamos. Muitas empresas não aderiram ainda, e a gente está falando nem no critério de generativa, e hoje eu acho que com toda essa guerra acontecendo e todas essas oscilações de inteligência artificial em LLMs, né, digamos que das grandes empresas, né, e elas estão sendo foco central dessa guerra agora, foram decisões bem pensadas, né, porque hoje você já encontra contextos de empresas que podem ter o seu LLM local, né, os seus chamados proprietários. Hoje a gente já consegue entregar no que na área a gente chama de LLMs pragmáticos, que têm os seus OCRs próprios, né, e a empresa consegue ficar segura no território nacional, né, com toda a segurança e os guarda-reios ali que um negócio precisa ter, né, não é uma decisão trivial. E aí, quando a gente fala sobre o RH orientar, eu acho que ele tem que ter um plano em si, ele tem que entender o que esperar de cada alavanca de inteligência artificial, e neste momento a gente pode caracterizar da seguinte forma: a adoção de generativa, né, e esperar que dali você precisa ter uma energia de governança, você precisa ter uma energia de segurança de dados, porque ali pode vazar algo que você não consegue controlar, porque é o usuário usando uma ferramenta. Ah, Dani, mas meu modelo Enterprise, ele diz que não aprende com meus dados, mas se ele fornece memória, fica um ponto de reflexão, tá bom? Aí é uma outra agenda técnica. Um segundo momento, o que esperar do movimento de agentes? E eu acho que ano passado essa palavra ficou muito comum, né? Ela nasceu no finalzinho de 24, né? O que seria o agente, né? Só programadores conseguiram fazer agentes, e aí a gente navega pelo ano de 25 inteiro, onde todo mundo querendo fazer agente. Eu, inclusive, dei muitas aulas sobre como construir agentes pessoais. E eu acho que ali mora um esforço demasiado, e sem uma orientação estratégica do gestor, você tem vazão de atenção, né? Você acaba dando atenção porque não precisa. Então, assim, ali é uma agenda do que automatizar. Então, antes de automatizar, é o porquê, para quê, se isso está conectado com a estratégia da companhia, e entender que parte desses agentes, eles podem ser reutilizados entre os colaboradores. Então, um bom uso das empresas, olha, né, vocês querem um agente para automatizar isso, já está feito, está disponível na nossa intranet. Você pode adotar, usar e assim vai. Então, ali você consegue governar, organizar, você pode conseguir orientar quais são os bancos de dados que eles podem acessar. Isso é super importante, porque também a gente observou muitas empresas com vazamento de informação através de agentes pessoais. O terceiro movimento importante é saber das minhas soluções B2B, né, das soluções Enterprise, quais que eu vou escolher como processo para começar. E aí eu sempre sugiro que esses líderes, o RH, o CEO que convida, ou o CTO, a pessoa de legal, que peguem processos realmente críticos, complexos, porque esses processos, a IA pode fazer uma grande contribuição processual, em termos de resultado, em termos de performance, né? Você pega uma boa construção de um fluxo de trabalho sendo automatizado, você pega uma atenção ali, você economiza horas de gestor que precisava fazer alguma atividade, uma recepção de um documento de afastamento, por exemplo, que o gestor tem que receber, tem que colocar no sistema, depois ele preenche um outro, às vezes um terceiro sistema, ele pega um documento que é um atestado médico, ele fala, poxa, é mais de 14 dias ou 15 dias, deixa eu contar, aí liga no canal de atendimento da empresa, tá lá 45 minutos para atender, a empresa é muito
muito grande, isso é um processo crítico, né? Ele é um processo que muitas vezes demanda 6 horas de atenção de um gestor e não é um processo trivial, porque às vezes ele é um gestor comercial, ele é um gestor jurídico, e aí ele está longe desse processo de afastamento que tem todas as suas peculiaridades, especificidades, e às vezes, é mais de 15 dias, envolve INSS, envolve IGOV, né, e sobe atestado, e desce perícia, e sobe perícia, e tudo mais. Então, assim, muitas vezes uma empresa, ela fica refém de um processo burocrático, que envolve vários atores, vários sistemas, vários documentos, e que com uma IA competente de ponta a ponta, a IA conduz o processo inteiro. A gente já chegou a fazer 95% de automação de um processo desse. Olha que ganho para a companhia. É um processo que estava gerando inteligência para alguém? Para ninguém. Então, é um processo que ajuda a companhia, ajuda o colaborador, ajuda quem está no momento de fragilidade, consegue acolher quem está voltando de um retorno médico, né, de um afastamento. Então, são esses processos que às vezes atrapalham tanto o dia a dia, tiram o foco do seu time, porque realmente interessa e é core, e vai colocar a sua empresa em outro lugar, que precisam ser encontrados ali. Então, assim, esse é o trabalho, muitas vezes, do RH. Encontrar, ou pelo menos ajudar esses líderes a utilizar a inteligência artificial em todas essas caixinhas da melhor forma. O RH ainda é o lugar onde o gestor vai procurar informação. Isso não vai mudar. E só o RH consegue olhar essa conexão de inteligência artificial e o ser humano de uma forma, no mínimo, mais acolhedora. Porque o RH, ele tem o quê? O histórico da companhia. Né? Ele vai falar assim, poxa, a gente avaliava até ontem esforço, agora a gente vai avaliar outras coisas. Como conduzir esse processo? Porque também nada é do dia para a noite, Mayara, né? Tudo tem que ter uma condução, uma explicação, um engajamento, uma comunicação. Então, assim, esses combinados, eu acho que é o lugar onde o RH mais traz luz ao processo e a dupla, gestor e RH. Perfeito. Bom, e aí gostaria de saber, você acredita que as empresas deveriam incentivar o uso da IA de forma explícita ou ainda estamos no momento de zona cinzenta cultural? O que você acha? Olha, é aquilo, Uma pauta né? sensível, né, Dani? Eu me permito parar um pouquinho e refletir, porque eu entendo quem não tomou a decisão, mas eu não entendo quem não comunicou o porquê de estar esperando o melhor momento. Quando você não comunica, você abre uma possibilidade das pessoas tomarem decisões individuais. E é aí que pode morar os grandes desafios, né? Passamos por um momento crítico no passado, né? Um dos nossos clientes teve ali uma atuação de um prompt malicioso, que no laudo a gente identificou como prompt malicioso, porém, a nossa condução como comitê ali foi o não desligamento, pelo simples fato da empresa não ter colocado na mesa as regras de utilização. Então, no momento super, onde já está todo mundo apoiando a utilização, né? Ou pelo menos você liga a TV, você conversa em qualquer lugar, diria que não passam 4 frases sem falar de inteligência artificial. Não existe, né? Esse espaço de não colocar no dia a dia. Mas a partir do momento que você não oficializa o posicionamento, eu não estou falando que oficializar a implantação, oficializar o modelo. Né, eu acho que são assuntos complexos de fato, né? Acho que a decisão de entrar uma inteligência artificial na sua casa é só sua. Na sua empresa passa por um comitê, conselho, estudo, segurança, a complexidade é muito maior. Então, eu não estou ficando em cima do muro, tá? Eu acho que não tem espaço para ficar na zona cinzenta, mas também não é o caso das empresas só se posicionarem quando tiver o modelo final. Eu acho que existe o meio do caminho, sim, que é falar assim, gente, vamos combinar uma coisa? Ou até o primeiro mapeamento. A gente faz muita semana de transformação digital, e nessa semana o primeiro movimento qual é? O que vocês usam? O que vocês acham que a gente poderia adotar? O que vocês acham que poderia mudar o dia a dia nosso aqui? Então, assim, essa primeira foto, Mayara, já ajudaria muito as empresas a tomarem a decisão até de quais são as IAs que eles precisam. Porque você não vai precisar de uma, você precisa de várias, né? A gente está falando de deck, de trabalho,
né? E a pessoa não fica o dia inteiro trabalhando com martelo, né? A pessoa trabalha com martelo, a pessoa trabalha com machado, a pessoa trabalha com a pá e assim vai. Você precisa de várias ferramentas. Então, com a IA não vai ser diferente. Então, acho que o se comunicar, o entender, o mostrar o quanto complexo é uma decisão corporativa, o entender talvez o primeiro passo, a forma de ter os primeiros passos de forma segura, é o letramento. E é incrível como muitas empresas não deram esse primeiro passo. Então, assim, a minha dica é se eu conseguir sair daqui semeando essa sementinha, história, né? essa sementinha, essa história sobre, poxa, é começar sobre conversar, assim, embaixo do tapete não dá pra... E tem gestor que não fala da utilização da IA por ter medo de não conseguir falar de uma forma mais profunda, né, sobre isso. Poxa, mas isso represa a evolução da companhia, porque o conhecimento mais perene de uma empresa é o conhecimento coletivo. E se você não declara, não traz as pessoas para esse tema, você acaba não gerando conhecimento dentro da companhia. Então, comece devagar, mas comece. E não pare. É um pouquinho por dia. Excelente, comunicação é tudo, né? Na vida, em tudo. É tudo. E aqui, um desafio, tá? Tem que beber uma água mesmo, respirar, que agora vem a bomba. Ótimo. Se você tivesse que redesenhar um modelo de avaliação de performance hoje, o que você deixaria de medir e o que você passaria a medir? É difícil essa? Pior que ela se conecta muito com a sua frase inicial, que é sobre a gente vai doer. A gente vai ter que tomar essa decisão, que é não medir volume, não medir o operacional, parar de medir tudo que a IA pode fazer. E vai doer, porque isso foi matéria de valorização durante décadas. Né? Poxa, ele dormiu, ele passou a noite trabalhando, poxa, mas ele digitou, né, 90 mil linhas, né, poxa, isso deixou de ser um ativo, infelizmente deixou, porque a partir do momento que a IA pode fazer, por que você vai fazer? E a gente vai ter que começar a valorizar algo muito crítico, que é a inteligência, é a sua capacidade de te extrair o melhor da IA. Isso, assim, vai ter que ser contundente no final do dia. Por isso que o desenvolvimento dos gestores é tão importante, porque a primeira lente, a primeira puxada, o primeiro redirecionamento desses profissionais não pode esperar o ciclo de performance acontecer. E ele sabe que lá ele deixou de ser avaliado por uma coisa e vai ser avaliado por outra. Essa conversa já deveria estar acontecendo desde o ano passado, quando as primeiras pessoas começaram a apresentar os seus primeiros trabalhos sendo construídos por IA, e outros ainda não. E ainda falaram assim, não, é porque a empresa não se posicionou, não vou usar. Então, assim, é sobre mudar as regras do jogo, mas precisa combinar antes. Se não combinar antes, vai ficar muito, assim, obscuro tudo isso, né? Mas, poxa, eu me dediquei tanto, talvez seja o ano que eu mais trabalhei para compensar que eu não tinha IA e tal. E lá ele não vai ser valorizado. Ou mais. Quer ver o pior que pode acontecer? Você ainda continuar valorizando a mecânica, o operacional, o esforço, em detrimento, aí você perde talento. Aí você perde quem vai deixar de se desmotivar, vai se desmotivar na companhia, perdão, por conta de falar, poxa, eu tenho atributos atuais, estou buscando meu desenvolvimento e não estou sendo mais valorizado por isso, porque eu já não faço mais operacional, eu faço o estratégico. Então, assim, agora é o território do estratégico. Perfeito. Essa é a grande mudança. Uma grande mudança. Dani, nosso papo tá... Já estamos na rendendo. última pergunta, mas agora para finalizar, o que você diria para o RH que está nos ouvindo agora e que ainda não adaptou seus critérios de performance à era da IA? A gente falou, né, que mês que vem tá aí, né, batendo na porta. O que você diria para essa galera? Não, essa é difícil porque tá aí, né? Eu acho que assim, e eu acredito tanto no RH, sabe, das empresas, porque eu acho que a gente faz tanto no dia a dia e muitas vezes nem sempre é compreendido ou é observado, né? Eu acho que ali, para quem não fez a lição de casa, de fato, vai pelo menos observar um cenário bem diferente dos outros anos. Essa é a questão. Vai ter que olhar a matriz de competências, Mayara, não vai ter como não isso pro ano que vem. Pode ser que essa primeira conversa já comece nesse ciclo,
né, ali onde eles vão começar a olhar algumas competências que na hora da avaliação não vão se sustentar. Eu acho que quem já adotou de forma profissional e tudo mais, vai ter o primeiro movimento de olhar eficiência entre áreas, talvez dar a oportunidade das pessoas ampliarem os seus conhecimentos em outros sistemas. Isso vai ser muito legal, vai dar a oportunidade de fazer o que nunca foi feito. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Poxa, mas a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então, é o momento de olhar as oportunidades. Olha, essa pessoa aqui é um talento, né? Ela tá pertinho ali, ela tá dentro de um DHO, a gente não fez o plano de sucessão, é o ano da gente fazer os programas de sucessão, né? Poxa, vamos apoiar também ali uma nova matriz de competências, né? Estávamos empurrando essa matriz há 5, 6 anos, vai sobrar o tempinho para resolver essa caixinha. Então, acho que a gente vai se melhorar quanto profissional, quanto área, quanto entregáveis, mas precisa dessa lente, dessa seriedade. As mudanças vão acontecer, desde aquele que não assumiu, né, a mudança antes, que é o conversar antes, ou no mínimo vai sair dali com um dever. Nossa, eu preciso gerar uma documentação de orquestração de IA, né, eu preciso olhar e fazer uma distribuição de IA mais democrática. Nossa, essas áreas pediram, e olhando muito com cabeça de business partner agora, né, essas áreas pediram, essas IAs não foram atendidas, como isso reverberou no ciclo, né, de performance, como os gestores estão tratando isso. Então, assim, serão novos pedidos num contexto novo e que as empresas vão atender, porque elas vão precisar atender, mas saiba também qual que é a moeda de troca, né? Então entra IA, mas sai o que do outro lado? É performance, é qualidade, é novos projetos. Quem faz isso? RH liderança, né? Então, assim, é olhar como estão sendo esses PDIs, e quem não implantou um programa de formação é o momento, porque vai olhar as áreas sensíveis, vai olhar a importância de ter um treinamento para líderes de gestores, né? Vai parar de achar, eu dei o treinamento de Copilot para a empresa inteira e funcionou, não funcionou. Se não teve governança dos agentes, não funcionou. Entendeu? Ah, mas, poxa, cada um escreve de qualquer jeito lá na ferramenta generativa, tá no Ctrl+C, Ctrl+V, não tá usando da melhor forma, sabe? Poxa, mas qual que é o ganho? Conseguir criar atalhos? Um exemplo simples, tá? Pedido de vaga. Quem nunca, né? Recebeu 3 frases para contratar uma vaga nova, né? Uma posição nova, né? Poxa, você gera um prompt e coloca numa área comunitária da companhia, fala, olha, aqui são os prompts de criação de vaga, né? Ao fazer o pedido de vaga, utilize esse prompt. Acabou. Você nunca mais vai deixar de receber um documento completo para uma vaga. Olha a otimização de trabalho. Por quê? O pessoal do RH devolve para o gestor, às vezes não quer ser, né, muito resistente, falar, você quer conversar para você me explicar a vaga, porque a gente não está sabendo. Aí pronto. Aí aquilo que era um e-mail, que era um pedido, que era um ticket, virou uma reunião, às vezes 2, 3, e a gente se perde nesse dia a dia. Então, assim, é olhar esses gatilhos e fazer bons combinados. Eu acredito um pouco nisso. Eu também acredito nisso. Dani, o tempo passou super rápido, a gente já encerrou aqui nossas perguntas, mas antes, a gente faz um quadro de encerramento aqui a cada final de episódio que se chama O que você faria? Eu basicamente trago um cenário hipotético que tenha relação com o tema e você diz o que você faria. Bora? Vamos lá, bora. Vamos ver o que sai. Bom, imagine que você é chamada para apoiar uma empresa que já integrou IA em diversas áreas e colheu ganhos claros de produtividade. Tá bom. Então, implementaram e tiveram ótimos resultados. O problema é que o modelo de avaliação de desempenho continua baseado em volume de entrega e eficiência operacional, coisas que a IA já faz. O que você mudaria nesse modelo para garantir que a avaliação valorize também o crescimento humano e não só a produtividade? Muito legal essa conversa, muito legal. E aí, resultados palatáveis, né? E aí, se você olhar, né? Imagina que navegando no seu case aí, né? De repente, ele implementou um chatbot de atendimento 24/7, melhorou ali qualidade e volume. Deixou de ter fila, entregou melhor. Olha que substancial, né? Mas o que a gente fala? Que a IA, ela não trabalha sozinha.
ela tem que ter um chefe, né? E Uhum. aí a gente viu o ano inteiro do ano passado, empresas adotando IAs como atendimento e não se preocupando em quem fazia o gerenciamento. E muitas vezes a pessoa que fazia o gerenciamento não tinha o chapeuzinho de uma palavra super importante que é gestor. E vai começar a nascer o gestor de IA. E não é porque ele não tem uma pessoa humana abaixo que ele não tenha várias pessoas digitais abaixo dele. Olha que interessante, porque quando você está no atendimento, algumas questões, mesmo sendo uma generativa, ela vai mandar para o humano, né? Ela para ali porque ela precisa de alguma decisão, alguma validação, e é o humano que entra, que a gente fala de handoff, vai ali, resolve a questão, pode ser por voz ou por texto, e volta para o seu atendimento. Então, ele fica gerenciando várias pessoinhas digitais, né? Antes ele gerenciava pessoas, agora ele está gerando pessoas digitais. Então, eu acho que ali a gente começar a ter essa delicadeza ou esse olhar sobre quais competências elas precisam nascer e quais posições nascem a partir do momento da adoção forte de A com resultado. Esse é um exemplo claro. Ali nasceu um gestor extremamente qualificado, porque uma pessoa que está ali com 8 IAs ao mesmo tempo atendendo, olha a capacidade de concentração, a capacidade de síntese, porque ele está gerenciando máquinas muito rápidas. Então, eu acho que, e aí em tantos outros casos que ao uso da IA gerou uma produtividade alta, esse ser humano que está gerenciando isso, ele é um colaborador de altíssima capacidade. E ele não pode receber ainda o critério ou o cargo, muitas vezes, né, é um analista, ou é até um especialista, mas ainda ali como se fosse um cara operacional. Esse cara, ele tá tomando decisões. Eu mesma, né? Antes eu programava, eu tinha muito mais tendinite. Hoje, com a forma com que eu programo, eu ocupo muito mais a minha mente. Assim, não tem um dia que eu vou para casa sem altas dores de cabeça. Então, assim, você está num posicionamento diferente. E é essa qualidade de indivíduo, para gerar um resultado desse do seu case, novas pessoas sentaram, ou elas tiveram oportunidade de se desenvolver, estão trabalhando diferente. Adotar IA, pode olhar a cadeia. Alguém foi impactado, Mera. E é esse o trabalho delicado do RH. Olhar, assim, poxa, aquele cargo já está diferente. Porque antes ele tinha ali 10 pessoas, 20 pessoas numa operação, agora a gente colocou 5 IAs. As 5 IAs, 24/7, estão atendendo sem parar, né? Estão resolvendo mais coisas, mas para ele agora só está aparecendo problemas altamente críticos, hora em hora. Então, assim, é essa sutileza, até olhar essa parte de saúde, essa parte de disponibilidade, desgaste, cansaço. Então, assim, o jogo mudou. É isso, Dani. Que papo maravilhoso. Eu ficaria com você aqui por horas e Ai, eu horas. Te agradeço. agradeço imensamente pelo seu tempo, pelo seu espaço. E foi um prazer te conhecer, de Ai, verdade, né? Que eu vi sua palestra, mas não nos conhecemos. É uma honra, um prazer. E antes de finalizar, deixo um espacinho aberto para você deixar suas redes, falar um pouquinho sobre a IA, enfim, fique à vontade. ai, obrigada. Primeiro agradecer, foi um encanto conhecer vocês, é uma Uhum. querida. Eu acho que falar para RH, e hoje a gente é speaker, né, tanto para as áreas de TI como compliance, a gente super dialoga com essas áreas e acredita muito nessa união dessas 3 áreas nas companhias, e a gente acredita também que o coração dessa história toda está no RH. Então, assim, você que trabalha com RH, não perca essa chance. Eu acho que é um momento ideal, é um momento de a gente colocar as coisas no lugar certo, da forma certa, com respeito e com dignidade, reconhecer as pessoas. A gente precisa muito que as pessoas saibam utilizar para colocar a IA no lugar certo, para que elas se sintam confortáveis nesse novo ambiente. Então, esse é o meu primeiro pedido. E faço com muito carinho para todo mundo trabalhar com RH. Eu estou no LinkedIn, podem me seguir, Daniele Andrade. A gente também está no Instagram, tem CEO Aya, que sou eu, e tem a Aya Labs também. Então, se vocês precisarem de apoio, de troca, a gente gera muito conteúdo. Então, podem seguir a gente nas redes, a gente acredita muito no letramento. Então, tudo começa
na hora que as pessoas sabem o porquê das coisas. Então, contem com a gente, do conhecimento à tecnologia. A IA é uma empresa ela é um ecossistema de IA. Obrigada, viu? Perfeito, muito obrigada, Dani. Quero agradecer você também que nos ouviu até aqui. Lembrá-los que na legenda desse episódio vão ter materiais ricos para você continuar seu conhecimento e colocá-los em prática. E é isso, muito obrigada, até mais.